fácil. Eu gosto sempre de partilhar a tela, porque ajuda a compreensão. A gente ouve e vê, e isso parece que não alarga a nossa visão. Ok. Gente, primeiramente, as trombetas não é fácil de definir o comprimento histórico delas, mas toda a interpretação sugerida necessita ser discutida em termos de validade em análise do texto bíblico. Às vezes nós encontramos alguma coisa na Bíblia, não, então foi isso que aconteceu no dia tal, tal, tal. É lógico, muitas das vezes as coisas encaixam, mas precisamos estudar mais profundo para sabermos que realmente é essa trombeta ou não. Então, em suma, em resumo de tudo, antes de nós entrarmos aqui no texto que nós vemos, em resumo de tudo, as primeiras quatro trombetas, grava bem isso, ela representa a queda da Roma Oriental. É o que simboliza as quatro primeiras trombetas, se refere à queda de Roma Oriental. Depois, as duas seguintes, né, vai falar sobre a derrota deles, da Roma Oriental. E a última trombeta é o colapso de todo mundo, todo o governo, e é a volta de Cristo. Portanto, a sétima trombeta, volta de Cristo. Sétimo selo é a volta de Cristo. E sétima igreja que somos nós, né? A última igreja, a igreja que nós estamos a viver, a igreja de Laodiceia. Ok? Agora, então, vamos lá para os símbolos que a gente leu. E houve saraiva, fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Então vamos entender aqui que esse simbolismo aí, quando o anjo toca essa trombeta, há fogo, mistura com sangue e saraiva e foi atirado à terra. No livro de Ezequiel, capítulo 38, lá diz assim: contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Isso é Deus falando através do profeta Ezequiel. Então, aqui, estamos a ver um juízo que está acontecendo aqui, proclamado por Ezequiel, que ia cair sobre um povo determinado e sobre as tropas daquele povo, o juízo de Deus que ia cair sobre eles. Então, já de cara, nós já aqui vemos todos os símbolos aqui, saraiva, fogo, que representam juízos de Deus. Mas vamos ver mais texto. Salmos 11, verso 6, diz assim: para chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Então, o que está acontecendo aqui que está a cair agora no tocar da primeira trombeta. No tocar da primeira trombeta está acontecendo um juízo. Agora, juízo sobre quem? É o que o restante do verso vai dizer. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Repara aqui, gente, que o que foi queimado é a terça parte, ok? Do que? Das árvores e de toda a erva verde. Opa, então árvores e ervas verdes parece que é um símbolo bem parecido, né? Porque é verde, árvores normalmente são verdes, a erva também é verde, então aqui está falando de alguém que está sendo queimado, ok? O que está a representar aqui árvore que está sendo queimado? Até essa parte das árvores indica que o juízo ele não é total, porque é só uma terça. Então ainda ficaram muitas outras partes. As árvores é um símbolo do povo de Deus. Já tínhamos visto isso em outras lições. Salmo 1, né? Fala que ele será como a árvore plantada junto da corrente das águas, né? E que não se seca e dá seu fruto a seu tempo. Então, árvores na Bíblia, erva verde, é o povo de Deus. Então, quando é que se dá o cumprimento da primeira trombeta na história? Quando você vai para a história, você encontra Jerusalém, ok? O templo a ser destruído. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. A história diz que o general Tito, né, da parte da Roma, eles sitiam Jerusalém e destroem o templo no ano 70. Por isso é que a primeira trombeta, ela está na linha da primeira igreja e do primeiro selo.
que vai do ano 31 até ao ano 100. Então, aqui, as árvores que estão sendo queimadas é o povo de Deus, que caiu, juízos de Deus que caiu sobre quem? Sobre Jerusalém, sobre os judeus. É isso. Olha que Jesus fala em Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus falou assim, olha, queria tanto que vocês estivessem juntos, né? Que vocês cumprissem os mandamentos de Deus, aceitassem aquilo que Deus entregou para vocês. Mas olha que Jesus fala depois, eis que a vossa casa vos será, aliás, vos ficará deserta. Palavras saídas da boca de Cristo e que tem seu cumprimento no ano 70. Porque, como você sabe, o templo ele ficou destruído, pelo menos a maior parte do templo ficou destruído, e hoje ninguém mais sacrifica animais. Ninguém mais vai, porque o templo não há mais o templo. Ele está destruído. O altar do holocausto já não existe mais. Então, o general Tito, quando destrói o templo, se cumpre aqui a primeira trombeta, que vai desse ano aí, do ano 31 ao ano 100. Então, aqui em Marcos também, né? Jesus falando, Jesus fala assim, e respondendo, Jesus disse-lhes, vês que estes grandes edifícios não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Cristo profetizando que o templo seria destruído, ok? Isso se cumpre na primeira trombeta, no ano 70. A primeira trombeta está relacionada com o povo judeu, assim como a destruição do templo nos anos 70 depois de Cristo, seguindo de perseguição aos imperadores romanos. Então, a primeira trombeta se cumpre quando o general Tito ele sitia Jerusalém e acaba por destruir o templo. Mas também a gente pode encontrar que a Bíblia fala foi queimada, né, a terça parte da terra. Também se refere à divisão do Império Romano após a morte do imperador Constantino. Esta divisão foi feita entre os três filhos de Constantino, que são eles Constâncio, Constantino II e Constante. Constâncio tomou posse da Roma Oriental e fixou sua residência em Constantinopla, a capital do Império. Constantinopla torna-se capital do Império, enquanto que o Constantino II ficou com a Bretanha, Gália e Espanha. Então, os filhos de Constantino eles dividiram o reino, cada um pegou sua parte, né? E já não estavam assim tão unidos mais. Cada um começou a governar em determinados locais. Constante recebeu o norte da África e Itália. Daí vem o frequente comentário terça parte, né? Que se repete ao longo dos toques das trombetas, em alusão à terça parte do império que sofreu o flagelo. É o que eu falei. Então, as primeiras quatro trombetas, ela vai ficar no Império Romano, tem a ver com o Império Romano. Por isso que a Bíblia vai falar muitas vezes, vamos ler muitas vezes, terça parte, que se refere à terça parte do império que é destruído. Agora, na história, vemos o quarto século, os godos, né, visigodos, liderado por Alarico, a invadir o ocidente do Império Romano. É isso, então vai se cumprir nessas quatro primeiras trombetas. Já vimos a primeira e agora vamos ver as restantes, né? Aqui o capítulo 3 fala assim, o que acontece quando o anjo toca a segunda trombeta. Gente, sempre que vocês precisarem participar, podem ficar à vontade, ok? Isso aqui é um estudo. Vou pedir mais um voluntário, uma voluntária, que lê dois versos, 8 e 9. O segundo anjo vai se preparar para tocar a sua trombeta. O segundo anjo, lembrem-se sempre, segundo a igreja, segundo selo, tá? Em mesma linha. Então, vamos lá ver o segundo anjo, a O tocar a sua segundo trombeta. anjo tocou a trombeta e, como que grande montanha ardendo em chama, foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Muito bem. Obrigado, Esther. Então, aqui nós vemos aqui a segunda trombeta ser tocada e mais símbolos, né? Fala que grande montanha estava ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue.
Montanha e monte, o que simboliza na Bíblia, né? Montanha ou monte é a mesma coisa. Na Bíblia, é como um símbolo de uma nação ou um poder. Vemos lá em Ezequiel 35, verso 3, que diz assim: Dize-me, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Então, montanha e monte é a mesma coisa que um poder. Então, aqui, essa grande montanha ardendo em chamas, que foi atirada ao mar, é um poder. E terça parte se tornou em sangue. Fogo, estamos a ver aqui fogo, né? Que é acontecendo aqui, chamas, fogo. O que é fogo? Fogo simboliza o poder de julgar e destruir. Isaías 10:16 fala assim: Pelo que o Senhor dos Exércitos, enviará a Tísica contra os seus homens, todos gordos e debaixo de sua glória. Acenderá uma queima como uma queima de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia. Então, a gente vê aqui que fogo também é símbolo de juízo, também está a cair aqui nesse símbolo aqui. Fogo. O mar. Já o mar, o que representa o mar? O mar representa povos, multidões e línguas. Isso vemos lá no Apocalipse 17, verso 15, que mostra o mar como multidões, povos, línguas. E muitas das vezes o mar é um lugar inseguro. O mar, muitas das vezes, simboliza os perversos, aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Essa é a representação do mar. O transformar em sangue é um símbolo de guerra e derramamento de sangue. Quem dominava na altura em que João teve a visão da segunda trombeta era a Roma. A Roma é quem dominava. Era a Roma que dominava no tempo de Cristo, não é? A segunda trombeta nos remete para as invasões das tribos bárbaras. Elas eram 10 tribos. E essas 10 tribos, segundo a história, ilustra que o toque da segunda trombeta está evidentemente ligado à invasão dessas tribos e conquista do norte da África e, posteriormente, da Itália, pelo terrível Genserico, rei dos vândalos, que finalmente provocaram a queda do Império Romano do Ocidente. Como eu falei anteriormente, quando Constantino morre, o reino foi dividido, né? Cada filho pegou as suas partes. Agora, as 10 tribos bárbaras, elas vão minar, vão entrar para a Europa e vão provocar a queda do Império Romano, né? Da parte do Ocidente, primeiramente. Faz com que o Império Romano, da parte do Ocidente, ele desmorona, né? Ele caia. A profecia de Daniel 2, 41 e 44, já falamos aqui um pouquinho dela, falava de 10 reinos que minariam o poder de Roma. Como você sabe, primeiro veio a Grécia. Depois da Grécia, não nos é dito que reino viria depois da Grécia, mas sabemos na história que veio Roma. E depois da Roma, nós não sabemos, não é nos dito que se refere aos 10 dedos da estátua. A gente não sabe. Mas quando vamos na história, vemos essas 10 tribos bárbaras que fazem a Roma cair. As 10 tribos bárbaras. E são essas 10 tribos que hoje formam a Europa. São essas 10 tribos que formam a atual Europa. Foi a partir dessas 10 tribos que é formada a Europa. Então, essa profecia tem seu cumprimento com as 10 tribos bárbaras que invadiram a Itália entre os anos 352 a 476 depois de Cristo. O Império Romano perdeu a sua forma e o rei da Itália, né, que é o Erlos, chamado Odoacro, ele foi proclamado rei da Itália em 476. Então, esse rei aí, ele era de uma das tribos, e ele toma Itália e faz a proclamação de rei. O mesmo ano da morte do imperador Rômulo Augusto. Então, aqui a gente já vê a queda da Roma pelo Odoacro, rei dos Érlos, né, que toma a Roma da parte da Itália. Isso a gente consegue ver na história. Então, aqui, a segunda trombeta vai nos remeter para essas 10 tribos que invadem a Roma. Agora, vamos ver mais versos.
se bem que as 4 primeiras trombetas, a Roma por inteiro vai cair, tanto toda ela vai cair. Agora vamos ver mais 2 versos, o que acontece, o terceiro anjo que vai tocar a sua trombeta. Vou pedir também que alguém leia o verso 10 e 11. Gente, assim que eu entrar, o doutor Lovi me avisa, tá bom? Já está. Já está. Então, olha, Lisandra, a gente vai ficar por aqui então. Vamos dar também a oportunidade ao doutor Lovísio, que já o tempo, os meus 30 minutos já passaram. Então, gente, anota aí, ficamos na terceira trombeta e vamos continuar para a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Lisandra. Vamos orar para o doutor Lovísio dar continuidade? Ok, então vamos lá. Vamos orar então, nosso Pai. Querido Pai, querido Deus, mais uma vez diante da tua presença, gratidão no nosso coração, porque aqui estamos, nós queremos aprender mais do Senhor, aprender como as profecias vão se cumprir. Obrigado por nos dar essa oportunidade. Ainda temos a Bíblia, podemos desfrutá-la livremente. Ainda não somos perseguidos nessa parte aqui da Europa e ali também no Brasil e muitos outros que estão em outros países aí da Europa. Obrigado por isso. Por isso, nos ajuda para que a gente entenda bem e possa explicar para aqueles que também querem entender como é que tudo vai terminar, a história da humanidade. Obrigado por o Dr. Lovísio estar aqui conosco e ele vai trazer a palestra agora de saúde. Abençoa ele de uma maneira muito especial. E que tudo que for falado aqui, o nome do Senhor seja engrandecido. Que saiamos aqui com grandes conhecimentos para mudar a nossa saúde, mudar a nossa vida, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo e queremos glorificar o nosso corpo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.